Vamos agora passar ao nosso estudo bíblico. Temos estudado nas noites de quarta-feira em 2024 o tema Vencendo a Batalha Espiritual. E hoje vamos para o nosso 21º estudo, que vai tratar deste assunto, o papel dos anjos na batalha espiritual. Após tantas semanas falando de demônios, é bem revigorante mudarmos de assunto, virarmos a página e falarmos um pouco sobre os anjos, que são os fiéis e leais servidores do Senhor nosso Deus e nossos aliados, aliado do crente, aliado do cristão na batalha espiritual. Vamos folhear as páginas da Bíblia Sagrada e aprender ali mais a respeito do ministério angelical. Primeira pergunta que tentaremos responder, amados: o que são os anjos? Os anjos não são entidades, não são espíritos desencarnados, os anjos não são fantasmas, os anjos não são guias espirituais, os anjos não são nenenzinhos que morreram. Todas essas ideias muito comuns na superstição e na crendice popular estão erradas. Nenhuma delas goza de embasamento bíblico. Anjo não é nada disso. O que são os anjos? Anjos são seres espirituais, criados por Deus para fazer a sua vontade e auxiliar os servos de Deus. Do mesmo modo como o Criador fez os seres humanos, ele fez os anjos. Há semelhanças e diferenças entre os homens e os anjos. Por exemplo, os homens têm um corpo físico. Os anjos são seres espirituais. Os homens se reproduzem. Os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. E assim por diante. Há semelhanças porque tanto eles quanto nós fomos criados por Deus. Há diferenças porque Deus nos criou diferentes. Uma diferente natureza, um diferente propósito. Então os anjos são seres espirituais. Quem os criou? Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Com que objetivo? Primeiro, fazer a vontade de Deus. Existem arcanjos, querubins, serafins, e todos eles fazem a vontade de Deus. Alguns anjos estão sempre na presença de Deus nos céus, como é o caso dos serafins, descritos pelo profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro, que de noite e de dia declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. São anjos que estão lá no céu, assistindo perante a face de Deus. Outros anjos são enviados à terra, porque parte do serviço desses anjos é nos ajudar, é socorrer os crentes em dificuldade. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus e para isso Deus os envia. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 14. Nesses versículos o autor de Hebreus trata da superioridade de Cristo. Cristo não é anjo. Cristo é Criador, anjo é criatura. E uma das coisas que o autor de Hebreus ali fala a respeito dos anjos é que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Que maravilha, não é, igreja? Os anjos são espíritos ministradores. A palavra ministrar significa servir. Anjo serve, trabalha, dá a sua contribuição em nome de Deus. A quem? Aos salvos, aos santos, àqueles que hão de herdar a salvação. Vamos
examinar algumas outras passagens que falam sobre esse cuidado dos anjos. Lá no Velho Testamento, Êxodo 23, versículo 20. Eu vou dar um tempinho para você encontrar e assinalar na sua Bíblia, porque eu sei que alguns irmãos estão fazendo a sua Bíblia de estudo sobre batalha espiritual e assinalando todos os versos. Então, em Êxodo 23, 20, encontramos esta promessa. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Que bela promessa! Especialmente quando vamos empreender uma viagem e estamos preocupados com o trajeto, Deus diz, eis que eu envio um anjo adiante de ti. No Salmo 34, versículo 7, nos deparamos com mais uma promessa maravilhosa envolvendo a gente e os anjos. Salmo 34, verso 7, diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor e os livra. Vejam então que o propósito do anjo é se aproximar de nós para nos proteger, para nos livrar. Este é o trabalho do anjo. E ele faz isso na vida de quem teme a Deus, de quem é servo do Senhor. Salmo 91, uma passagem também muito conhecida e que fala sobre o cuidado dos anjos na vida do crente. Salmo 91, verso 11. Está escrito, porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. De modo que nós podemos ver a coerência do ensino bíblico, porque essa é uma das características da Bíblia, ela é coerente. Ela não ensina uma coisa num livro e outra em outro livro, porque o autor é o mesmo, é o Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso podemos ver essa coerência, essa harmonia. Os anjos são enviados por Deus para ajudar o crente na sua luta, na sua dificuldade, na sua batalha. Dean Sherman escreve que há muitos textos bíblicos claros, revelando que os anjos existem, que Deus os envia ao mundo, que eles estão ao nosso redor e atuam em nosso favor. Vimos algumas dessas passagens. Então, queridos, não vamos imaginar que os anjos sejam criaturas que aparecem na Bíblia, mas não tem lugar neste nosso século 21, tecnológico, informatizado, digital. Anjos não são criações do passado. Anjos são reais e eles estão entre nós. Muitos de nós temos vivido experiências com os anjos de Deus e talvez nem saibamos disso. Eu costumo dizer que os anjos estão envolvidos com o ministério do quase. Lembra aquela vez que você quase foi atropelado? Quase foi assaltado? Quase caiu no despenhadeiro? Quase se afogou? Lembra que alguma coisa diferente aconteceu ali e você recebeu um auxílio preciso na hora exata? Talvez quando chegarmos aos céus e pudermos nos assentar e conversar com os anjos, eles nos informem sobre aqueles momentos específicos da nossa vida em que estiveram nos ajudando. Os anjos são invisíveis e por isso o ministério deles frequentemente passa despercebido, mas nem por isso eles deixam de ser reais. Existem relatos de aparições de anjos. Alguns desses relatos estão na própria Bíblia Sagrada, mas eles não se encerraram com a Bíblia. E ainda nos dias de hoje, ao redor do mundo, especialmente nos campos missionários, homens e mulheres de Deus têm testemunhado a respeito dos anjos. E há muitos textos bíblicos claros, revelando que os anjos não apenas existem, mas que Deus os envia ao mundo, eles estão ao nosso redor e atuam em nosso favor. Billy Graham,
que escreveu um livro famoso sobre anjos. Anjos, os agentes secretos de Deus, vale a pena ler. Não existe um outro livro tão bom sobre o assunto quanto este, de Billy Graham. Ele afirma que quando decidimos seguir a Jesus Cristo, aceitamos também a vigilância e o cuidado protetor dos anjos do céu. Podemos contar com a poderosa presença dos anjos, muitas vezes mais numerosos do que Satanás e seus demônios. Se a sua Bíblia tem uma concordância, uma chave bíblica, ou se você quiser depois pesquisar em uma concordância, ou mesmo na internet, verifique quantas vezes na Bíblia aparece a palavra demônio e quantas vezes aparece a palavra anjo. Não dá nem para comparar. As menções a anjos são dezenas, se não centenas de vezes mais numerosas do que a menção aos demônios. E isso acontece por duas razões. A primeira razão é que tem mais anjo do que demônio, graças a Deus. A segunda razão é que a gente tem que pensar mais nas coisas boas do que nas coisas ruins. E por isso, a Bíblia fala muito sobre os anjos. Primeiro, porque eles estão do nosso lado. Segundo, porque eles são mesmo mais numerosos do que os demônios. E por isso faz sentido que eles apareçam mais nas páginas da Bíblia. Vamos lembrar alguns fatos bíblicos, alguns exemplos de personagens que foram auxiliados por anjos. Primeiro, Elias, debaixo do zimbro, pedindo para si a morte, mergulhado na depressão. A Bíblia diz que lhe apareceu um anjo, esse anjo lhe deu comida e bebida, e que com a energia dessa comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde ouviu a voz do Senhor, seu Deus. O cuidado do anjo na vida do servo do Senhor. Daniel, na cova dos leões, foi assistido por anjos. O rei acordou de madrugada, foi até a cova dos leões e disse: Daniel, será que o teu Deus guardou a tua vida? E lá de dentro da cova, Daniel respondeu ao rei: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. E por isso Daniel foi tirado da cova sem um único arranhão. Mais um homem de Deus que foi socorrido por anjos. Nós nos lembramos de Jesus, e faltaria tempo para mencionar todas as vezes em que os anjos apareceram na história de Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua tentação, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição. Vamos escolher apenas um episódio. A Bíblia diz que quando Cristo estava orando no Monte das Oliveiras, abandonado pelos apóstolos porque pegaram no sono, suando gotas de sangue, em profunda agonia, apareceu um anjo do céu que o confortava. Porque Jesus era divino, era o criador dos anjos, mas ele era também humano. E como tal, recebeu o cuidado dos anjos e o consolo naquele momento de extrema provação. Você se lembra da história de Pedro, na prisão, guardado a 7 chaves por Herodes, que pretendia executá-lo? Você se lembra que na madrugada apareceu um anjo, aquele anjo fez com que as algemas se abrissem, as portas se escancarassem e Pedro pudesse escapar e ser levado em segurança para um outro espaço? Também Pedro recebeu o auxílio precioso dos anjos fiéis. O apóstolo Paulo, quando estava numa tempestade, já envolvido pelos ventos e pelas chuvas há vários dias, com todos ao seu redor verdadeiramente desesperados,
Paulo chama o povo e diz: olha, não tenham medo, porque essa noite me apareceu um anjo, do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E me disse que todos vamos ficar bem e que ninguém perecerá. Uma experiência do apóstolo Paulo com um anjo de Deus. Mas é provável que de todos os personagens bíblicos, o que mais tenha visto anjos tenha sido o apóstolo João. Afinal, na visão que Deus lhe concedeu na ilha de Patmos, a visão do Apocalipse, o que não falta, meus irmãos e minhas irmãs, é anjo. João vê ali as miríades e miríades e milhares de anjos, e os anjos estão envolvidos a todo tempo na história, e a participação e o esplendor dos anjos é tão forte que o João chega a cometer 2 erros, ou a repetir 2 vezes o mesmo erro com relação aos anjos. Que erro foi esse? Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos manter o suspense. Mas apenas alguns exemplos de filhos de Deus que foram socorridos por anjos. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Muitos de nós temos sido auxiliados pelos anjos, e alguns chegaram até mesmo a vê-los e a dar esse testemunho. Os anjos fazem parte da vida do cristão. Agora, podemos orar aos anjos? Sim ou não? Você já viu aquela oração para o anjo da guarda? Já viu aquele texto? Oração para o anjo da guarda? Existe anjo da guarda? A Bíblia não fala nada disso. Devemos orar ao anjo da guarda? Igreja, a gente não ora para anjo. A gente ora para Deus. E aí Deus envia o anjo. A sua conversa não é com o anjo. A sua conversa é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Deus, na sua soberania, vai responder à sua oração da maneira que Ele sabe que é a melhor. Algumas vezes, essa maneira vai ser enviando anjos para cuidar de você, para cuidar daquelas pessoas pelas quais você está intercedendo. Mas isso é muito importante. Anjo não recebe oração e muito menos adoração. Muito menos culto. Só podemos adorar a Deus. E só podemos orar a Deus. Amados, isso é essencial. Não existe base bíblica para a gente fazer oração a santo, a ente querido que já morreu, a anjo. A única base que a Bíblia estabelece, da primeira à última página para a oração, é que a oração seja feita a Deus. E nós a fazemos em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 18, diz: ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade, olha só, ou culto aos anjos. Então, lá na época do Novo Testamento, havia alguns hereges, algumas pessoas que ensinavam doutrinas falsas, e entre elas, culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenham visto e inchados vãmente pelo seu entendimento carnal. A Bíblia repele essa possibilidade de culto aos anjos. Vamos considerar então agora os 2 erros que o João cometeu. Ou o mesmo erro que ele cometeu 2 vezes. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22, 8 e 9. João viu tanto anjo, ouviu tanto anjo, que a certa altura ele cometeu este erro. Diz João: então me lancei aos seus pés, aos pés do anjo, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito
da profecia. Ninguém se prostra diante de anjo, ninguém se ajoelha diante de anjo, ninguém pede nada para anjo, ninguém adora anjo. Os anjos são tão brilhantes e poderosos, e eles fazem e falam coisas tão lindas, que a certo instante o próprio apóstolo João fraquejou e se prostrou diante do anjo, que prontamente rejeitou a adoração. Quando Tomé se prostrou diante de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, Jesus disse, agora você só crê porque você viu. Mas quando o anjo vê diante dele o apóstolo João prostrado, rapidamente diz, levanta, adora a Deus. Jesus recebe adoração, porque Jesus é Deus. Anjo é só anjo. Mais adiante, em Apocalipse 22, versos 8 e 9, João repete o mesmo erro. Acho que não é coisa fácil ficar em pé diante de um anjo. Tanto é o seu brilho, o seu esplendor. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, diz ele. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo, teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A gente louva a Deus, cultua a Deus, ora a Deus, adora a Deus. E a ninguém mais. Amém, irmãos? Ninguém mais. Eu queria que você guardasse essa palavra conservo. Ela aparece lá em Apocalipse 19, 10 e é repetida lá em Apocalipse 22, 9. O anjo diz que ele é conservo. O que é isso? Conservo. Guarda essa palavra, para a gente entender mais adiante um pouquinho. Os anjos estiveram na primeira batalha. Então os anjos estão envolvidos na batalha espiritual junto conosco. Assim como a gente enfrenta Satanás e os demônios, eles também. Só que eles fazem isso há mais tempo do que nós. Quando Lúcifer iniciou a sua rebelião, ele foi enfrentado pelos anjos leais, como lemos em Apocalipse 12, versos 7 e 8. É provável que esses versos já estejam sublinhados na sua Bíblia. Mesmo assim, vale a pena ler outra vez. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. O diabo e os anjos rebeldes foram expulsos do céu. E batalharam contra eles Miguel, que é um arcanjo, um anjo de hierarquia superior, de patente maior, digamos assim, e os anjos leais, os anjos fiéis. Então vejam que lá na primeira batalha já estavam envolvidos os anjos, e eles estarão envolvidos no final, lá na última batalha. Porque acompanhado dos anjos do céu, Jesus voltará para lançar Satanás no inferno. Então, os anjos que estiveram na primeira batalha estarão também na última batalha. E aí você pode conferir em Apocalipse 19, versos 11 e 14. Apocalipse 19. Você pode sublinhar toda a passagem, eu vou apenas mencionar o verso 11 e o verso 14. Vi o céu aberto, escreveu João, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É Jesus voltando, e voltando acompanhado dos anjos, os exércitos celestiais, porque é o fim do mundo, é a última batalha, e o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Você está em Apocalipse 19, vá um pouquinho mais para frente. Apocalipse 20, versículo 10. É o próximo slide. O segundo versinho
que aparece ali, olha, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Qual é o destino final de Satanás? É o lago de fogo. Quando Satanás vai ser lançado no lago de fogo? Quando Jesus voltar. O que é o lago de fogo? É o lugar preparado para o diabo e para os demônios, como lemos em Mateus 25, 41. Agora você pode voltar às páginas da Bíblia, até o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 41. Também fala sobre o fim dos tempos. Então dirá Jesus aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem disse que o inferno não existe? Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Você sabia que a pessoa na Bíblia inteira que mais falou do inferno foi Jesus Cristo? O inferno existe. Agora, olha que coisa curiosa, confira aí no versículo. O inferno foi preparado para as pessoas. Quando Deus fez o inferno, Ele fez pensando nos seres humanos. Olha que coisa impressionante, irmãos. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Os seres humanos vão para lá de bobeira, porque se deixam enganar, seguem o caminho errado, acreditam nas mentiras de Satanás, rejeitam a palavra de Deus, e aí eles são lançados lá no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E às vezes eu fico pensando, qual é a pior coisa do inferno? É difícil estabelecer qual é a melhor coisa do céu e qual é a pior coisa do inferno. Afinal, o céu tem tanta coisa boa e o inferno tem tanta coisa ruim. Mas, certamente, uma das piores coisas do inferno é a companhia. Porque lá no inferno, a companhia será de Satanás e dos demônios, por toda a eternidade. E esse lugar, diz-nos o Senhor Jesus Cristo, foi preparado por Deus para esses espíritos rebeldes. Infelizmente, aquelas pessoas que seguem Satanás e os demônios vão segui-lo, inclusive, para lá, até lá, e serão apartados da presença de Deus para todo sempre. Bom, já que estamos tratando do assunto volta de Cristo, fim do mundo, deixem-me ler alguns versinhos que falam sobre a participação dos anjos na volta de Jesus. E depois nós vamos encerrar. A Bíblia diz que os anjos participarão ativamente da volta de Jesus. Jesus voltará com os anjos, que ajuntarão os salvos e lançarão fora os perdidos. E embora os anjos sejam invisíveis na maior parte do tempo, quando Jesus voltar, vai voltar visivelmente e os anjos também serão visíveis. Vamos começar com Mateus 25. Versos 31 e 32. Depois nós vamos voltar, mas vamos começar por esse texto. Mateus 25, versos 31 e 32. Disse Jesus: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. É o juízo final. Então Jesus voltará acompanhado dos seus anjos. Ele veio discretamente lá em Belém. Ele voltará visivelmente com poder e glória, acompanhado de todos os seus anjos. Vamos continuar em Mateus. Capítulo 13, versos 49 e 50. Mateus 13, 49 e 50. Disse Jesus:
Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os mesmos anjos que vão vir com Jesus vão pegar os perdidos e lançar no lago de fogo. Mateus 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Anjos pegarão os condenados e lançarão no lago de fogo, mas anjos também pegarão os salvos e levarão ao encontro do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Ali a Bíblia diz que o Senhor mesmo descerá do céu com grande voz, grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24. Vejam que, inclusive, há a menção da trombeta e a menção do arcanjo, como lá em 1 Tessalonicenses, como lá em Mateus 24, assim é também em 1 Tessalonicenses 4. Para terminar, Apocalipse 3:5. Diz o Senhor: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Percebam então que os anjos têm uma participação muito ativa na vida do crente. Quando o crente se converte, a Bíblia diz que há grande alegria no céu entre os anjos de Deus. Depois, enquanto o crente segue a vida cristã, os anjos protegem, livram, guardam. Quando Jesus voltar, os anjos estarão ali para levar os salvos à presença de Cristo, e Cristo os confessará diante dos anjos. Então, em resumo, o que é que nós precisamos saber sobre os anjos? 4 coisas. Primeiro, eles são servos de Deus, assim como nós. Nas 2 passagens em que João se atirou aos pés de um anjo, o anjo disse: não faça isso, eu sou teu conservo. O que é isso, conservo? É servo junto com. O que o anjo estava dizendo para João era: João, eu sou servo de Deus igual a você. A diferença é que você é um servo humano, eu sou um servo angelical. Mas eu sou teu conservo, estamos no mesmo nível. E adoramos a Deus, o mesmo Deus. Segundo, eles combatem Satanás e seus intentos assim como nós. Os anjos formam um exército. Aliás, no Velho Testamento, o Senhor é muitas vezes chamado o Senhor dos exércitos. Que exércitos? Exércitos de anjos. Que combatem o quê? Os exércitos de demônios. Assim como o crente está na batalha, também o anjo. Irmãos, fazemos parte do mesmo exército. Somos soldados do mesmo general, que é Cristo. Terceiro, sempre podemos contar com o auxílio e a proteção dos anjos. O Senhor nos guarda, e uma das maneiras que o Senhor tem de nos guardar é enviando anjos e postando-os à nossa volta, destacando-os para nos acompanhar nas horas de necessidade. E quarto, lá no céu, louvaremos a Deus junto com os anjos. Como nós fazemos parte do mesmo exército, como lutamos debaixo da bandeira do mesmo general que é Cristo, lá no céu estaremos juntos, seres humanos e anjos, louvando, engrandecendo
o nome do Senhor. Billy Graham escreveu: Satanás e seus demônios são conhecidos pela discórdia que promovem, pelas guerras que provocam, pela oposição a Deus e a seus mandamentos. Por outro lado, os santos anjos obedecem ao seu Criador. Nenhuma voz discordante se faz ouvir entre os anjos do céu. Eles estão empenhados em cumprir os propósitos de Deus. Por isso, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Em outras palavras, Senhor, aí no céu, a tua vontade sempre é feita. Nenhum anjo te desobedece. Então, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Neste sentido, os anjos, com a sua obediência e fidelidade, são uma inspiração para nós, servos do Senhor, assim como eles. No Salmo 103, verso 20, está escrito: bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Só esse versinho dava um sermão inteiro. Os anjos são poderosos, então não fique com medo dos demônios, porque os anjos são poderosos. Os anjos cumprem as ordens de Deus, são obedientes. Não existe nenhuma possibilidade de Deus mandar um anjo te ajudar e o anjo desobedecer a ordem. E os anjos sempre cumprem a voz da palavra do Senhor. A gente não fica pensando muito nos anjos, a gente dirige os nossos pensamentos mais a Deus, e isso é correto, mas é confortador saber que estes nossos aliados invisíveis nos acompanham e estão conosco dia a dia. A Bíblia diz que nós somos um espetáculo para os anjos. Tudo que você faz, os anjos estão vendo. Imagine-se como um corredor no estádio, e os anjos sentados na arquibancada. E você está correndo a carreira cristã. Será que os anjos estão aplaudindo ou vaiando? A gente tem que pensar nisso também. Deus nos abençoe. Quarta-feira que vem, vamos falar sobre o papel do louvor na batalha espiritual. E vamos descobrir que o louvor, a adoração, além de exaltar o nome do Senhor, é arma poderosa para destruir os inimigos da nossa alma. Deus nos abençoe.